Você está bem, meu irmão? Tem certeza? Graças a Deus, queridos. Que bom que você está bem. Eu também estou muito bem. E estou muito feliz em poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios. Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. 1 Coríntios, um pouquinho, logo depois do livro de Romanos, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Amém? Mais um minutinho. Assim diz a palavra do Senhor, acompanhe com seus olhos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há entre vós inveja, divisão, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Essa é uma palavra forte do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios. Imagina, a gente como igreja, de repente a gente fica sabendo que o pastor Luiz Chay escreveu uma carta para a nossa igreja. E aí ele fala assim, olha, pessoal da comunidade de aliança, igreja do pastor Wesley, pastora Daiane, tenho muitas coisas a compartilhar com vocês, mas eu não posso falar muitas coisas, porque vocês são carnais. Se eu recebesse essa carta, eu acho que eu ia ficar um pouco chateado, eu acho que eu ia ficar um pouco desanimado, porque, querendo ou não, a gente não gosta, de ouvir certas coisas, e por mais que em alguns momentos a gente saiba que seja verdade, nunca é muito agradável a gente ser confrontado assim, especialmente por pessoas que estão perto da gente. O apóstolo Paulo, ele, como todos os irmãos sabem, era um homem que conhecia profundamente as verdades do reino de Deus. Tudo aquilo que nós temos no Novo Testamento, 80%, 70% daquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Algumas cartas não sabem bem direito se foi ele, mas acredita que sim. Então Paulo foi um dos homens da sua época que teve um relacionamento mais próximo de Deus do que se poderia ter. É lógico que existem pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente nunca viu falar, que viveram grandes coisas com Deus, mas Paulo, por ter sido incumbido de escrever as cartas, e parte do material da Bíblia, ele ficou muito conhecido. E um homem num gabarito desse, a Bíblia fala que quando ele estudava para se tornar um fariseu, ele era um dos melhores da sua classe. Poucos tinham tanta formação nos conhecimentos judaicos, e a partir da conversão dele, do relacionamento com Jesus, poucas pessoas na sua época eram tão profundas em Deus como Paulo era. E um homem desse, com tanto conhecimento, escreve uma carta para uma igreja e ele diz assim, gente, eu não posso falar com vocês tudo aquilo que eu sei, porque eu estou percebendo que no meio de vocês estão acontecendo algumas coisas. E essas coisas que eu teria para compartilhar com vocês é como um alimento muito sólido, é como se fosse um churrasco. Mas eu percebo que as vulnerabilidades que estão acontecendo aí, elas me fazem não poder compartilhar com vocês o churrasco, mas me faz poder levar para vocês apenas o leitinho, apenas as coisas básicas, de novo, os primeiros ensinamentos. Porque talvez se ele lançasse ensinamentos profundos, a Bíblia fala que ele tinha revelações do terceiro céu. Talvez se ele compartilhasse essas coisas com a igreja, eles não iam poder entender, eles não iam poder discernir, eles não iam poder aplicar. Mas a gente também precisa reparar que Paulo não chama a igreja no todo de uma igreja carnal. Por mais que ele diz que hajam atitudes carnais ali, ele não está dizendo que aquelas pessoas não iriam ser salvas. Esse questionamento de Paulo acerca de um comportamento não está ajudando os irmãos a ponto da sua salvação, a ponto da sua seriedade com as coisas de Deus. Nem tampouco Paulo está dizendo que essa igreja era uma igreja que não se importava com as coisas do Espírito Santo.
Tanto que se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que essa carta de 1 Coríntios é uma das cartas que mais fala sobre a realidade de igreja, a realidade, né, de como trabalhar, de como servir e principalmente a respeito dos dons do Espírito Santo. Né? Tudo isso que a gente vai fazer sobre dons do Espírito Santo fala da carta de Coríntios. Ou seja, Coríntios, apesar de ter algumas atitudes carnais no seu meio, era uma igreja que buscava incessantemente os dons do Espírito. A Bíblia mesmo fala que eles possuíam todos os dons e de nenhum dom eles eram carentes. Então lá tinha dom de profecia, tinha dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, dons de milagres, tudo acontecia lá. Era uma festa espiritual, não faltava dom. Né? Se de repente chegava algum irmão na igreja, era imposta as mãos, as pessoas eram curadas. Não faltava dom naquela igreja. Mas o apóstolo Paulo fala que nos faltava maturidade. Faltava àquela igreja um profundo desejo de querer descobrir mais das coisas de Deus. Eu não sei você, mas eu lá na minha família, eu sou caçula. Né? E por ser o caçula, muitas coisas elas já vinham de mão beijada. Né? Algumas coisas vinham de segunda mão, né? Tipo uniforme de escola, material de escola, roupa. Eu ia tudo herdando, né? Tudo ia passando para mim. Mas algumas coisas já estavam prontas, eu não precisava me preocupar com muitas coisas. Né? E a gente, na casa de Deus, né? A gente é muito mal acostumado às vezes. Né? Nós temos alguns irmãos, né, mais maduros na nossa caminhada, que nos acompanham, e esses irmãos, eles acabam, né, por já ter trilhado o caminho que a gente está começando, eles vão nos ajudando, eles vão estendendo a mão para a gente vai caminhando. Mas, queridos, há uma tendência natural do nosso coração em nos acomodarmos e acharmos que aquilo, né, onde nós já chegamos, onde nós já aprendemos, onde nós já estamos vivendo é o máximo. É o limite da nossa vida como cristãos. Né? Algumas religiões falam, né, sobre a evolução e tudo mais, mas a palavra bíblica que significa maturidade, ela é uma palavra que está diretamente ligada à palavra aperfeiçoamento. Então, quando Paulo fala, né, que nós precisamos ser maduros na fé, ele está dizendo que nós precisamos buscar nos aperfeiçoar nas áreas da nossa vida. Você precisa concordar comigo que existem muitas áreas em nossa vida e que às vezes é mais ou menos como uma cama grande e uma coberta curta. Quando a gente desenvolve, amadurece uma área da nossa vida, parece que destapou a outra. E aí a gente vai para aquela segunda área, começa a trabalhar ali no discipulado, na igreja, e a gente cobre aquela área. Aí depois a gente sobe e tem outras coisas, tem várias áreas em nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas. E o apóstolo Paulo ele é bem fatídico, dizendo, irmãos, vocês precisam desenvolver a sua salvação. Para que vocês possam, né, alcançar um nível maior de revelação, para que vocês possam conhecer mais de Deus, vocês precisam desenvolver a salvação. E se era assim com os irmãos de Coríntios, queridos, com certeza é conosco. Existem áreas na minha vida particular, na tua vida particular, na nossa vida aqui na igreja, como pessoas que trabalham nos ministérios, que estão envolvidos em células. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade. Se a gente pensa em maturidade, normalmente a gente pensa que as pessoas maduras são, as pessoas que têm um cargo na igreja, as pessoas que estão há muitos anos, de repente a pessoa que tem um dom, essa pessoa ela flui alguma coisa, então porque ela flui, eu considero ela uma pessoa madura. Mas esse texto nos mostra que não. Às vezes, queridos, nós podemos receber dons da parte de Deus, nós podemos estar durante anos na igreja, nós podemos mesmo ter cargos dentro da casa do Senhor e não sermos maduros. Porque na verdade a maturidade ela não está associada a muitas coisas externas, mas a maturidade praticamente ela reflete através da transformação que eu vivi. A transformação do antigo João e do novo João. O João que eu era antes de Jesus me salvar e o João que eu me tornei depois dele me salvar. Eu comecei a trabalhar na casa de Deus muito cedo. Eu tinha uns 16 anos, 15 para 16, quando eu comecei a servir, comecei a me envolver nos ministérios. E muitas vezes, queridos, a nossa forma de fazer as coisas, talvez a nossa personalidade, demonstra para os outros que nós somos maduros.
Mas às vezes é muito mais uma coisa da gente saber se comunicar, da gente saber se expressar, do que de fato uma maturidade, um aperfeiçoamento nas disciplinas cristãs. Então nós corremos o risco de ser envolvidos nas dinâmicas da igreja, nos ministérios, sem de fato viver uma maturidade. Então nós precisamos saber que maturidade não são cargos, não é tempo de igreja, não é que eu falo bem, não é que eu me movo bem, mas a maturidade, o meu aperfeiçoamento como cristão é a diferença que Jesus fez na minha vida. É o quanto eu mudei de antes de ser convertido e depois de ser convertido. Maturidade também é a superação daquelas coisas que o inimigo colocou na minha vida. Talvez quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós nos convertemos, enfim, tudo mais, existem coisas que nós trouxemos lá de fora. Traumas, medos, pecados, comportamentos. Todas essas coisas que de alguma forma ou de outra foram lançadas pelo inimigo em nossa vida, a maturidade se evidencia quando nós superamos ela. Quando de uma vez nós éramos cativos, nós passamos a ser libertos desses cativeiros. E a maturidade também se mostra quando eu me livro das coisas que eu mesmo adquiri, por livre e espontânea vontade, e coisas que não agradavam a Deus. Então, na nossa vida como cristãos, nós continuamos cometendo pecados, apesar de que esse não deveria ser a nossa realidade, mas nós ainda estamos aqui, nós ainda somos vulneráveis ao pecado. E a maturidade também vai se mostrar quando eu supero essas coisas que eu acabei desenvolvendo no meu tempo com o Senhor. Tem um teólogo chamado John Stott, ele é um inglês, um senhor muito renomado no meio teológico, e ele fala que existem 5 tipos de maturidade, 5 tipos de aperfeiçoamento que nós precisamos ter em nossa vida. O primeiro tipo de maturidade, a primeira área que ele cita, é a maturidade física. Nós, no nosso corpo, na nossa fisiologia, nós precisamos nos desenvolver. Os atletas, por exemplo, eles têm a sua maturidade fisiológica mais desenvolvida, porque eles treinam, porque eles se aperfeiçoam, eles têm uma questão de força, de velocidade e tudo mais, porque eles são desenvolvidos no seu físico. O segundo tipo de maturidade que nós precisamos ter é uma maturidade intelectual. É quando a minha cosmovisão, a minha visão geral a respeito do mundo que eu estou inserido, ela é coerente, ela é racional, ela é lógica, ela é compreensível. Eu consigo aprender aquilo que me é ensinado, é uma maturidade intelectual. O terceiro tipo de maturidade é uma maturidade moral. É quando, independente daquilo que eu fui ensinado, a minha maturidade a respeito do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, ela é vivenciada no meu dia a dia, sem que ninguém precise me ensinar. Quando a gente fala sobre evangelismo de povos não alcançados, como índios, ou de nações pagãs que servem outros deuses, nós podemos perceber que mesmo estando lá, tão longe às vezes, tão distantes de qualquer referência cristã, ainda lá nessas comunidades há uma referência moral a respeito dos princípios do Evangelho. Então, mesmo em lugares tão afastados, essa maturidade emocional, essa maturidade moral, ela pode acontecer. Em quarto, a maturidade emocional. Não só naquilo que diz respeito às relações afetivas, mas nas nossas relações interpessoais, em como eu lido, em como eu encaro, em como eu supero os intempéries que eu tenho no meio do caminho, com pessoas, com instituições, seja elas na minha vida particular, no meu trabalho, no meu ministério. E por fim, o Stott fala que eu preciso ter uma maturidade espiritual. E era sobre essa maturidade que Paulo se referia aos irmãos da igreja de Coríntios. A maturidade espiritual é quando eu tenho um relacionamento maduro com Deus. É quando eu tenho um relacionamento saudável com o Senhor. É quando eu não preciso de que pessoas, de que situações, de que alavancas me façam chegar mais perto de Deus. Se a gente lê por várias passagens durante a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, a palavra nos falando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Quando a gente lê sobre a crucificação de Jesus, a Bíblia fala que do lado de Jesus, de um lado e de outro, haviam 2 homens, 2 ladrões. Um creu e o outro não creu, e aquele que creu, Jesus falou para ele que naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso com o Senhor. Aquele homem, ele não foi batizado, ele não frequentou uma igreja evangélica, ele não orou em línguas, mas ele foi salvo. Porém, ele não teve tempo de desenvolver a sua salvação, porque
logo após ele ter crido em Jesus, ele ter confessado que Jesus é o Senhor, ele morreu. Mas nós que estamos vivos e vamos ficar vivos por mais um bom tempo, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade espiritual. E por que nós precisamos desenvolver mais a nossa maturidade espiritual do que as outras? Porque como cristãos que nós somos, Cristo ele é a referência da nossa vida. É Cristo quem vai pautar como eu vou me relacionar com os outros. É Cristo quem vai pautar como eu vou me relacionar comigo mesmo. E por isso nós precisamos nos achegar a Cristo. Nós precisamos buscar o Senhor e perceber quais são as áreas da minha vida, quais são as áreas da sua vida que não há maturidade, que não há um aperfeiçoamento. Quando nós lemos na palavra de Deus em João, no capítulo 15, o Senhor nos fala a respeito da videira. E ali é uma referência sobre como Jesus nos adota quando nós passamos a ser filhos de Deus. Ele fala que Jesus é a videira, os ramos naturais são o povo de Israel, e nós somos os ramos que foram enxertados, nós somos aqueles ramos que foram ali ligados àquela videira. E uma vez em Cristo, nós podemos então frutificar, nós podemos amadurecer, nós podemos desenvolver, porque nós estamos ligados a Cristo. Eu não sei você, mas eu lá na minha adolescência, lá pelos 12, 10 anos, eu tive uma fase que eu não gostava de tomar banho. Alguém já passou por isso? Mais alguém? Eu achava que era só menino já. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas o que eu fazia? Eu pegava um livro, pegava a minha toalha, pegava a minha roupa, enrolava o livro dentro da roupa e ia para o banheiro. Aí entrava no banheiro, ligava o chuveiro, e pegava o meu livro e começava a ler. E lia 2, 3 páginas. E quando eu vi que já tinha dado o tempo mais ou menos que meu irmão demorava no banho, eu ia lá embaixo do chuveiro, molhava a cabeça, passava um pouquinho de shampoo para ficar com um pouco de cheiro, fingia que me secava e saía feliz da vida achando que ninguém tinha visto nada. Isso começou foram várias vezes, até que um dia minha mãe percebeu aquela situação. A gente tinha que sair de casa, eu tinha jogado bola de tarde e eu estava fedido. Estava com a roupa limpa, mas estava fedido. E aí aquele dia ela me chamou para conversar e ela me deu 3 alternativas. Ela falou assim: João Marcos, se você continuar fazendo isso, você tem 3 opções. A primeira delas é você vai ter que tomar banho com a porta aberta. A segunda delas é eu vou te dar banho. E a terceira é você toma banho sozinho, direito, como você precisa fazer. Então, eu felizmente escolhi tomar banho sozinho, direito, como precisava ser feito. Porque eu não queria passar por essa situação nem de minha mãe me dar banho e nem de tomar banho com a porta aberta. Mas no começo foi obrigatório. Foi forçado, eu não queria, também não gostava de arrumar meu quarto, não gostava de fazer essas coisas, não gostava. Eu e meu irmão, a gente tinha uma competição para ver quem ficava mais tempo na rua, para quem fosse o último a tomar banho. E assim, queridos, é na nossa vida com Deus. Existem algumas coisas que no começo, elas são obrigatórias. A gente precisa fazer contra a nossa vontade, a gente precisa quase que ser posto contra a parede para ser feito. E se não tiver alguém ali, João Marcos vai tomar banho, João Marcos vai tomar banho, já lavou o cabelo, lavou o pé, não sei o quê, a gente precisa ali ser empurrado. E às vezes na nossa vida cristã é assim também. No início é natural que a gente precise cobrar as pessoas. Você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você está jejuando? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? É natural. Por quê? Porque é uma criança. Que nem a Jaque falou, era um porco. Não é que eu era porco. Quer dizer, eu era porco, mas eu não tinha maturidade para entender que aquilo ali era necessário. Então, às vezes, nós cobramos das pessoas que estão chegando uma postura de maturidade, sem, às vezes, nos colocarmos como referenciais para ela. E quando Jesus nos fala da videira, Ele está falando que nós não precisamos fazer força para dar fruto. Nós simplesmente damos fruto. Você já passou um dia na sua casa pensando assim: nossa, estou tão atarefado hoje, mas eu preciso separar um tempo para minha unha crescer. Porque ela está meio curta, então eu vou ter que fazer uma força para ela crescer. Não precisa. Porque a unha, fazendo parte do nosso organismo, ela cresce sozinha.
é um processo orgânico. Nós, como ramos que foram enxertados na videira, nós também não precisaremos de força para amadurecer em Cristo. Porque uma vez ali, nós fazemos parte do organismo vivo que é Cristo, e as coisas simplesmente aconteceriam. E nós precisamos, queridos, romper em nome de Jesus com essa nossa porquice espiritual, com esse nosso desejo de fingir que está tudo lindo e cheiroso, e quando as pessoas chegam perto, se espantarem com o fedor que está dentro da gente. Né? Porque não importa, né? Não faz sentido a gente colocar uma roupa limpa, né? Às vezes a gente vem cheiroso para o culto, né? E a gente não está amadurecendo, a gente não está permitindo que o Senhor chegue nas nossas áreas onde Ele não está chegando. O problema de toda essa questão é que o nível da minha maturidade em Deus, o nível da minha maturidade no Senhor, vai determinar como eu vejo Deus. Se o meu conhecimento, a minha maturidade sobre o Senhor é de um nível superficial, eu vou ver a Deus de uma forma superficial. Então, se eu sou superficial, se eu não sou maduro, eu posso ver Jesus de várias formas. Eu posso ver Jesus como um Jesus capitalista, que vai me dar dinheiro, que vai me fazer ficar rico, que só vai me dar as coisas. Eu posso ver um Jesus socialista, que vai me fazer dividir tudo que eu tenho com os outros. Talvez eu vou conhecer um Jesus asceta, um Jesus tirano, que só diz que isso pode, isso não pode, isso é errado, isso é pecado. Se eu for imaturo na minha fé, eu posso ver Jesus como um Jesus glutão. Pode tudo, não dá nada. O Jesus não deixa disso, tudo bem, não vai dar nada. Posso ver Jesus como um superstar, ele vai me fazer ficar famoso, as pessoas vão me amar. Tantas distorções da forma como a gente vê Cristo podem acontecer quando nós somos imaturos. Tem um provérbio popular que fala que bom julgador julga por si mesmo. Então, se eu julgo as coisas a partir de uma coisa natural, rasa, imatura, assim também vai ser a minha percepção sobre Deus. Eu vou perceber que Deus, na verdade, Ele não está tão interessado assim em fazer as coisas da minha vida, já que eu também não estou tão interessado assim em desenvolver a minha salvação. Mas quem é Deus? Quem de fato é Deus? Queria te convidar para abrir em Romanos no capítulo 13, aliás, no capítulo 11. Romanos 11, 33. Certa vez eu vi uma história de um contexto de igreja, onde as pessoas faziam frequentes reuniões para decidir, tomar vários tipos de decisões administrativas ou não, tudo mais. E num determinado momento a discussão ficou bastante calorosa. E dois irmãos levaram um embate ao pé da letra. E quando acabaram os argumentos, começaram os socos. E quando o primeiro soco foi dado, um irmão se escandalizou e falou assim: mas fulano, você já é batizado. E ele falou assim: não tem problema. Quando eu fui batizado, essa mão ficou para fora, então eu não posso dar. Às vezes nós colocamos tantos preconceitos a respeito da maturidade na casa de Deus, que a gente vai aceitando coisas assim. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que a ele possa recompensar? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Uma das maiores evidências do comportamento imaturo é a infantilidade. Então, quando eu sou uma pessoa imatura, eu olho para esse texto e eu vejo esse texto de uma forma embaralhada. Eu leio mais ou menos assim: pois para mim, por mim
e para mim são todas as coisas. Né? A criança, ela tem uma necessidade e ela tem uma vontade de ser o centro das atenções. Não importa quantas pessoas estejam no ambiente, não importa quantas pessoas, seja uma ou seja 10, ela vai querer que todos estejam olhando para ela. Ela vai querer que todos, de alguma forma, parem o que estão fazendo e se concentrem nela e vejam, e achem bonito, e achem graça. Mas aqui o apóstolo Paulo também nos fala que a nossa maturidade, ela nos faz perceber que absolutamente tudo o que existe em nossa vida, quer seja bom ou quer seja não tão bom assim, vem das mãos de Deus. Amém. Quando o povo no deserto começou a questionar sobre a provisão de Deus, eles começaram a dizer, mas foi a nossa força que nos trouxe até aqui. Vamos fazer bezerros, né, para que nós possamos dizer que eles nos trouxeram. Nós temos essa tendência quando nós não começamos, aliás, quando nós paramos de entender o que está acontecendo à nossa volta, nós começamos a erigir deuses. E muitas vezes, o Deus que a nossa maturidade nos faz adorar é a nós mesmos. Nós vivemos em uma circunstância, em uma sociedade, que nos tenta a acreditar que nós, no caso eu e você, no seu caso, somos a coisa mais importante do mundo. É lógico que para Deus cada um de nós tem a sua devida importância, mas nós somos incentivados a viver uma vida de forma individual. Então, eu acordo de manhã no horário que eu preciso acordar, eu vou trabalhar da forma com que eu quero estar, eu faço as coisas na hora que eu quero, eu não faço as coisas na hora que eu não quero. Eu escolho as coisas para comer da forma que eu quero, né? Eu vou para casa na hora que eu quero, eu saio da igreja em tal horário porque eu quero. Eu venho no domingo na igreja naquele que eu quero. Às vezes, né, eu tento descobrir se é a Neliana ou se é a Jaqueline que vai ministrar, porque eu prefiro mais essa do que aquela. Às vezes eu tento saber se é o pastor ou se é outra pessoa que vai pregar, porque eu prefiro a pregação desse ou a pregação daquele. Né? Eu procuro saber se na célula vai ser a fulano ou se vai ser o fulano que vai levar o estudo, porque eu prefiro aquele ou esse. E se for o fulano ou a fulana, talvez eu não vá, porque eu não me sinto tão à vontade, no final de contas. Nós somos estimulados a nos amar. Nós somos estimulados a tirar o foco da nossa adoração de Deus e colocar ela dentro de nós. Então esse comportamento de mim, para mim, através de mim, ele é uma estrada aberta para um orgulho crônico. E uma vez que nós entramos nessa estrada, é muito difícil voltar. Nós vamos precisar passar a nossa vida inteira sob observação. Às vezes a gente tende a achar que nós conquistamos as coisas, que nós vivenciamos as coisas porque nós somos capazes, porque nós nos dedicamos, porque as outras pessoas talvez não se dedicaram tanto quanto nós e por isso nós conseguimos as coisas. Mas a maturidade espiritual, ela nos faz perceber que nós influenciamos muito pouco no processo da nossa vida. E o que mais determina é o nosso nível de confiança no que Deus pode fazer através de nós. As crianças, quando elas querem atenção, elas têm um procedimento, né, quase que uniforme. Elas se isolam, elas vão para o cantinho delas, e elas esperam até que todos percebam quão triste ela está, quão desmotivada ela ficou por não ter recebido aquilo que ela queria. E nós muitas vezes somos bem assim. Né? Quando a gente de repente esperava uma resposta do nosso discipulador, quando a gente esperava, né, uma sinalização do líder da nossa célula, e aquilo não foi bem do jeito como a gente esperava. A gente não responde o e-mail, a gente não retorna a ligação, a gente falta a programação, porque não foi bem do jeito que eu gostaria que fosse. A verdade é, queridos, que o comportamento imaturo, ele atrai para nós um cuidado que sacia a nossa alma. É gostoso ser paparicado. É gostoso, o que aconteceu com você? Às vezes até Deus, o que aconteceu com esse meu filho? É o que a gente espera. E nós vamos, né, potencializando essa imaturidade a ponto de que as pessoas que precisariam do cuidado, porque estão vivenciando coisas novas em Deus, não têm.
a ponto de que nós que estamos patinando sempre nas mesmas coisas, ficamos sugando sempre as mesmas pessoas. Sendo que o que nos falta é crer que Deus pode cuidar de seja qual área for em nossa vida. A verdade é, queridos, que eu fui criado por Deus e não que Deus foi criado por mim. A verdade é que Deus é o Senhor sobre mim e não que eu sou o Senhor sobre Deus. Nós precisamos, eu preciso, na minha vida, exaltar a Deus e não esperar que Ele me exalte. E não esperar que as pessoas me exaltem. Não esperar que as pessoas percebam quão triste, quão decepcionado, quão frustrado eu fiquei com aquela situação que aconteceu na igreja. Eu preciso ser um solucionador de problemas e não um criador de problemas. Eu percebo assim, nós que temos a personalidade mais crítica, mais avaliativa, nós temos uma facilidade muito grande para perceber os problemas no ambiente. E para apontar e tudo mais, mas nós também temos uma outra falha, que é de sermos procrastinadores. A gente percebe, a gente não fala, talvez a gente não fala para a pessoa que precisava ouvir, fala com a pessoa que não tinha nada a ver, às vezes a pessoa nem sabia o que estava acontecendo, já fica influenciado, já começa a criar uma situação ali. Não basta perceber, é preciso resolver. Nós, como crentes maduros que somos, nós precisamos estar dispostos a ser resposta para o problema que nós mesmos estamos criando. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios de novo, mas agora no capítulo 13. 1 Coríntios 13, no versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Nós, como igreja, nós precisamos acabar com o tempo da meninice, o tempo da imaturidade, o tempo da falta de aperfeiçoamento. Muitas vezes nós nos escandalizamos muito mais porque a nossa igreja é pequena do que por causa das atitudes de imaturidade que acontecem no nosso meio. Falo de mim mesmo. O apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos não pensar mais como crianças, mas que nós precisamos ser responsáveis. Eu lembro, quando eu era adolescente, estava passando da adolescência para sei lá o que vem depois, mas que minha mãe começou a confiar em mim, meus pais começaram a confiar em mim, quando eles me delegavam responsabilidades e eu atendia. Quando eles me davam um troco, o dinheiro para ir no mercado, e eu colocava um troco em cima da mesa. É quando eles me davam uma ordem e eu cumpria. Essa é a fase que nós precisamos superar como igreja. A fase onde as coisas elas não são mais obrigatórias, mas elas são orgânicas. Elas simplesmente acontecem. Eu não preciso servir a Deus, eu não preciso vir à igreja, eu não preciso participar da célula obrigado. João, você está dizendo que agora eu posso parar tudo que eu estou sendo obrigado a fazer? Não, você não pode, você precisa continuar até que seja orgânico, até que seja natural. Até que seja sem precisar fazer força. Sem precisar fazer força. Porque quanto mais nós fazemos as coisas só por fazer, obrigado, sem o entendimento da importância daquilo que eu estou fazendo, parece que pior fica servir. Parece que mais difícil, parece que mais dificuldade parece que mais complicado são as coisas. Eu entendo, queridos, que nós precisamos perder aquela consciência de que Deus é tipo vó e vô. Sabe, vó e vô? Eu não tive a oportunidade de viver muito com eles, eu morava em outra cidade, mas quando eu ia ver eles, assim, não era uma coisa muito legal, assim, sabe, era uma coisa meio que obrigado, Eu não entendia muito bem por que eu precisava ficar na casa daquela senhora, tão quietinha, quase não falava, quase não entendia o que eu falava.
E se eu falava, né, tinha que falar meio alto, porque, né? Aí você chega lá e fala assim: oi, vó, tudo bem? Tá bonita hoje? E ela, né, talvez deve pensar assim: nossa, que neto, que se eu pudesse dar um tapa. É tão indecente que está essa pessoa aqui. E às vezes a gente acha que com Deus é mais ou menos assim: vou lá ver Deus no domingo, né? Não entendo muito bem porque eu vou lá, mas ele está lá, né? Me falaram que era para ir. Oi, Deus, tudo bem? Vou falar meio alto, né? Ele quase não fala comigo, então vai, quem sabe ele me escuta. Né? E aí Deus, né? A gente pensa que a avó está só, né, não entendendo nada, quando na verdade ela está só observando. E Deus também é dessa mesma forma, né? Ele está só nos observando. Aí quando o bicho pega, quando a coisa fica preta, aí a gente corre para a igreja. Aí a gente vem com aquela vontade assim, né, de querer ser jaca de crente em final de retiro, né? É só fogo. Nós precisamos, queridos, amadurecer. E eu gostaria de colocar de forma resumida 4 áreas que nós precisamos, eu preciso, e nós como igreja precisamos amadurecer para ontem. Que se houvesse uma missão, né, a gente vê aqueles filmes lá do Tom Cruise, né, da Missão Impossível, que ele faz céus e mundo para conseguir algumas coisas, mas eu gostaria de colocar uma missão impossível para a comunidade de Aliança. 4 áreas da nossa vida como igreja que nós precisamos amadurecer urgentemente. A primeira delas é a adoração. A Bíblia fala, né, que Deus habita em meio aos louvores. Né? E aí a gente entende que a gente chegar no meio do louvor é o momento que a gente vai encontrar Deus. Se a gente chegar antes de começar ou se a gente chegar depois, não vai dar certo. Eu chego no meio do louvor, porque aí a coisa acontece. Essa é uma falha minha. Mas nós condicionamos a nossa adoração em virtude de quantas coisas boas Deus fez para mim. Se Deus fez coisas boas para mim nessa semana, eu vou adorá-lo. Se Deus não fez coisas boas para mim nessa semana, eu não vou adorá-lo. Mas a palavra de Deus nos fala que nós não devemos adorar a Deus porque Ele nos dá coisas boas, mas sim porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Se eu perguntar para você hoje assim, como que foi o louvor hoje para você? Não responda. Talvez alguns iam dizer assim, foi legal. Você, não gostei. Eu preferia com o pastor, não sei. Tinha uma coisa estranha naquela menina ali, ela estava meio... Hoje. Estava alto, estava baixo, desafinou. A menina ali do Data Show não está colocando certo, não está conseguindo cantar. Não gostei, não. Estava ótimo. Mas se nós nos perguntássemos como foi a nossa adoração, a gente passa 6 dias da nossa semana acumulando, e no domingo é o momento que nós estamos aqui para expressar a nossa adoração de forma coletiva. Momentos na palavra de Deus explodiram de manifestações sobrenaturais de Deus por causa da adoração coletiva. Aí nós chegamos na casa de Deus, a gente está cansado, a gente passou o domingo inteiro vendo o jogo lá, né, da França. E lá em Romanos 12 nos fala, né, que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício santo. Mas se eu não levanto a minha mão, eu não canto, eu fico sentado, onde é que está o sacrifício? O sacrifício é vir até a igreja? Nós precisamos amadurecer na nossa adoração. Ana, né, a mãe do profeta Samuel, por anos e anos, ela subia até o templo do Senhor em Siló para oferecer seus sacrifícios, mesmo sem um filho, mesmo tendo, né, a outra esposa do seu marido humilhando, ela continuava de ano em ano subindo até o templo de Deus. A adoração, queridos, ela é muito mais do que música. A adoração, ela é um estilo de vida. E às vezes a gente atribui a responsabilidade da adoração aos outros. Mas na Bíblia não tem nenhum, a não ser que eu esteja enganado, não tem nenhum versículo que fale que a minha adoração pessoal vai ser atribuída a quão afinado estava o ministério de louvor no culto que eu participei. Faz uns 3 meses mais ou menos eu comecei a fazer academia, e um dia eu quis socializar com a Thaís, né?
e a gente foi numa aula de spinning. Né? A aula de spinning é uma aula que tem várias bicicletas ergométricas assim numa sala, e fica todo mundo, né, em cima daquela bicicleta, pedalando. E aí tem um professor, e esse professor ele é muito mau. E ele fica ditando o ritmo da pedalada que você tem que dar. Devagar, intermediário, rápido. Aí quando diz para parar, a gente tem que parar, descansa e tal, não sei o quê. E a impressão que eu tenho é que às vezes o Ministério de Louvor na nossa igreja é tipo um professor de spinning. Ele tem que ficar lá na frente, pedala, pedala, agora, que se não tiver, ninguém pedala. Porque na academia está todo mundo acima do peso, mas ninguém quer sacrificar, né? Ninguém quer ficar suado, ninguém quer ficar, né, ofegante. Mas está todo mundo lá na aula. A adoração, queridos, ela é muito mais além do que o Ministério de Louvor pode nos oferecer. É precioso, é uma bênção, é ótimo, mas é muito mais. É uma coisa entre eu e Deus. Aí às vezes a gente chega na igreja e canta aquela música assim, né? Como eu me amo, como eu me quero. Não é Deus. A minha adoração, ela está condicionada a quão feliz eu estou naquele dia. E se Deus, né, a gente canta assim, aleluia, não fez nada essa semana, mas estou cantando, aleluia, o salário não caiu, aleluia. Olha só, aquele irmão chegou de carro novo. A adoração, queridos, ela é muito poderosa. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não vou cantar hoje, porque essa semana não foi legal. Eu não fui tão bem quanto eu gostaria de ir com Deus. Né? Talvez eu cometi deslizes, eu pequei, eu falhei. Talvez eu estou preso, encarcerado pelos grilhões do pecado. É lógico que numa circunstância diferente, mas Paulo e Silas estavam encarcerados na prisão inferior de uma masmorra. E essa prisão inferior dessa masmorra era um local onde, né, durante todos os andares, haviam presos em cima deles. E essas prisões, o chão delas era feito de grades. Então, todas as necessidades fisiológicas eram feitas no primeiro andar, elas caíam para o segundo. Do segundo caíam para o terceiro. Do terceiro caíam para o quarto. Até onde Paulo e Silas estavam. Então, eles estavam literalmente cantando, entoando louvores. Eu, de forma alguma, quero menosprezar a sua semana. De forma alguma, eu quero te julgar, porque eu também sei quão imaturo eu sou às vezes. Mas nós precisamos concordar que a gente não está tão fedido assim. Que não está tão difícil assim. E que a nossa dificuldade em louvar é muito mais uma coisa da nossa imaturidade do que um problema no ministério ou nas escolhas da música. Criança, a gente sempre dá um jeito de passar a mão. Né? Errou, aconteceu não sei o que, quebrou não sei o que lá, a gente vai lá, né? Tenta. Agora, com adulto não. E às vezes a gente adora de uma forma infantil. Deus não me deu o que eu queria, eu não vou cantar. Não aconteceu do jeito que eu esperava, não vou fazer. A verdade é que existem coisas que eu quero e que eu não vou ter. E existem situações que eu não quero passar e que eu vou passar. Acontece que se eu errei, eu preciso, da mesma forma como eu tive coragem para fazer, eu preciso ter a coragem para assumir. E é verdade, tem choro, tem momentos que as coisas acontecem independente de nós, mas há choro, há dor, há medo, há incertezas, há incredulidade. Mas se eu sou adulto o suficiente para fazer, eu sou adulto o suficiente para chegar aqui e adorar a Deus da mesma forma, como se tudo tivesse acontecido bem. Porque Deus é o mesmo quando eu sou mal. Por que eu vou ser mal com Deus? Mal entre aspas. Quando Ele continua sendo sempre bom e sempre fiel. Deus é sempre bom e é sempre fiel. E às vezes a gente pensa, não, mas eu nem vou cantar, nem vou adorar, porque eu vou voltar para casa e vai continuar tudo do mesmo jeito. E continua, porque você perdeu, eu perdi a oportunidade de quebrar o vaso. Perdi a oportunidade de ser transparente com Deus, de ir além da situação de pecado que eu estava vivendo. Então nós não podemos menosprezar os momentos de louvor e adoração, tanto aqui na igreja como na nossa casa, onde a gente estiver. Porque adorar não é música. Adorar é um estilo de vida. Em todos os momentos nós podemos adorar a Deus. Então essa é a primeira área que nós precisamos vencer.
a imaturidade na adoração. A segunda é no nosso nível de confiança em Deus. Faz um tempo eu vi uma reportagem no programa do João a respeito de 2 homens que eles foram de Brasília até Rio de Janeiro de bicicleta. O detalhe é que o da frente era cego e o de trás não. Então, constantemente, o cego, perguntava para o de trás: você está pedalando, né? Porque ele não tinha como saber. E às vezes a gente vive a nossa vida com Deus mais ou menos assim. Deus, você está aqui, né? Você está ouvindo minha oração, né, Deus? Você está pedalando, você está trabalhando em meu favor, né? Vê se não me abandona, porque eu não estou vendo para onde eu estou indo, mas... Na vigília do outro mês eu compartilhei aquele Salmo 127 que fala que... 127. (126) Não, é o 127. Que é o 127. Não, é o 126. 126 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E eu compartilhei uma situação que eu vi quando eu era criança. Toda criança aprende a colocar feijão no algodão e esperar ele florescer para ver os vermelhos brotarem. E eu fiquei muito empolgado com essa ideia de ver o feijão nascer dentro de um copo. E eu peguei meu algodão, peguei meu copo, depois que passou o tempo da escola, eu vim para casa. E quando começou a brotar, minha mãe falou que eu podia plantar aquele feijão no solo e que ele ia crescer. Mas como ela não me deu as instruções direito, todo dia quando eu chegava da escola, eu ia lá, arrancava ele para ver se ele estava nascendo. Aí não estava, aí colocava de volta. E às vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Senhor, existe tal coisa na minha vida que eu estou totalmente desesperado. Eu não sei o que fazer, deu tudo errado, e agora? Aí a gente vem na igreja e o pastor ele fala assim: entrega nas mãos de Deus. Aí a gente entrega. Aí acontece qualquer pepino, a gente fala assim: será que Deus está vendo mesmo? Vai lá, tira, aí tá tudo errado aí. Aí passa um dia, deixa eu ver, piorou, tá morrendo. Quanto mais eu tirava, mais piorava, porque menos ele vingava. E assim são as coisas, as áreas da nossa vida. Quanto mais a gente fica tomando das mãos de Deus, pior vai ficando. Porque quando Deus está começando a mover em nosso favor, a gente vai lá e interrompe o processo. Uma vez eu lembro que eu estava muito cansado do meu trabalho e tudo mais. Eu falei assim: Deus, o Senhor não trabalha. O Senhor não faz nada. O Senhor não levanta às 7h30 da manhã. Não tem uma hora de almoço. Como que o Senhor paga as suas contas, Deus? E aí a palavra de Deus nos fala que Jesus está nos preparando uma morada. Então Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está dividindo o fardo conosco. E Ele está trabalhando naquilo que Ele sabe que vai ser a nossa residência eterna, ou seja, Ele sabe que a gente vai vencer. Então Ele sabe que a gente pode confiar. Ele sabe que não há motivo para que a gente ande ansioso, preocupado, desesperado. Porque a criança imatura, quando ela percebe que ela não vai ganhar aquilo que ela quer, ela se joga, ela esperneia, ela chantageia, ela pressiona. Se der para morder, ela morde. E nós somos assim, quando nós não confiamos. Já que Deus não vai fazer, eu vou dar um jeito. Terceira área que nós precisamos amadurecer é no amor. Você fala assim: essa igreja não tem amor, as pessoas não me amam. Nenhuma igreja tem mais amor do que outra igreja. Pessoas têm amor. Pessoas amam. Nós nunca podemos esperar que uma instituição nos ofereça amor. São as pessoas que amam. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, abra de volta lá, por favor. O apóstolo Paulo coloca o padrão do amor maduro. 1 Coríntios 13, 4 diz assim:
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13, 5. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor não é como o pastor me cumprimentou ou deixou de me cumprimentar. Amor não é aquilo que eu estava esperando ganhar e eu ganhei. Porque a nossa concepção imatura do que é amor nos diz que amor é ganhar. Mas pelo padrão bíblico, amar é dar. Jesus nos amou tanto que deu, Deus nos amou de tal forma que deu. Quando nós nos sentimos sem amor, desamados, quer dizer que a gente está precisando nos doar mais. Então, às vezes, é muito fácil, particularmente falando, né, ficar sozinho na minha, né, sem me importar com o que está acontecendo na vida dos outros. Mas quando o bicho pega, são as pessoas que estão aqui do seu lado que vão te ajudar. São as pessoas que estão aqui na igreja, domingo após domingo, que vão sentar do seu lado, vão tentar te entender, vão tentar te ajudar. E às vezes isso não aconteceu porque pode ser, porque as pessoas também são falhas, né? Aí é o nosso momento de tudo crer, de tudo esperar, de tudo suportar. Eu acho que é muito difícil é o amor que tudo suporta. O amor que suporta o erro do outro. O amor que suporta a imaturidade do outro. Existem algumas pessoas que é quase um exercício para a gente conviver. Por causa de temperamento, por causa de personalidade. Mas a igreja é isso, Deus escolheu colocar todo mundo junto. Se tivesse uma igreja lá na igreja dos sanguíneos, aqui, igreja dos traumáticos lá, tudo ótimo, a gente ia se resolver. Mas não é por aí que a banda toca. O amor egoísta só quer receber. O amor imaturo só quer ganhar. Mas o amor maduro, ele quer compartilhar. E por fim, a última área que nós podemos ver hoje é a obediência. O imaturo diz assim: não sei se é certo ou errado, vou fazer. O maduro diz: não sei se é certo ou errado, não vou fazer. Não vou desobedecer. O maduro, ele entende. Deu para entender? Deu para entender? O maduro entende. O maduro entende o tempo de Deus das coisas e obedece. Ele entende o logos, que é o nosso tempo real, e ele entende o cronos, que é o tempo de Deus. E aguarda com alegria. Como eu falei antes, né, a gente ganha a responsabilidade dos nossos pais quando a gente obedece aquilo que eles pediram para a gente fazer. Prontamente, alegremente. Né? Tem uma regrinha da Assistência de Educação que fala, né, que não basta só obedecer, tem que obedecer prontamente, alegremente e rapidamente. Como é que é? Você sabe, Ana? A Sol que falava disso. Mas eu sei que uma delas é prontamente e uma delas é feliz. E assim também é a nossa vida na igreja. A gente vai ficando o irmão mais velho quando a gente obedece aquilo que Deus e aquilo que os nossos líderes nos propõem a fazer. Agora, se o nosso líder, né, pede para a gente ir no mercado e a gente não traz o troco, ou pede para a gente cuidar de não sei quem e a gente não, né, tipo assim, deixar passar fome, a gente não está sendo obediente, a gente não está sendo maduro. Em Hebreus 6, no capítulo 1, o escritor de Hebreus fala que nós precisamos deixar as coisas elementares e avançar para a maturidade. Nós precisamos parar de receber e de patinar sempre na mesma coisa. Sempre nos mesmos assuntos, sempre nas mesmas circunstâncias. Porque quanto mais nós nos apegamos a isso, menos a gente cresce, menos a gente aperfeiçoa. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 17, capítulo 18, versículo 17, Jesus fala que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então a gente pensa assim, beleza, estou liberado para ser infantil.
Estou liberado para ser imaturo. Mas o que Jesus não diz é que quem entrará no reino dos céus é quem tem um coração como de criança, não atitudes como de uma criança. E eu queria te convidar, por fim, para abrir em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. A partir do versículo 11. Efésios 4. A partir do versículo 11 diz assim: Ele, no caso Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, as pessoas que Deus levanta na igreja para servir, elas servem para gerar maturidade nos demais. Até que, no 13, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por mais esforçado que eu, ou por mais esforçado que você seja, a gente nunca vai poder se achar maduro, porque o padrão é muito alto, o padrão é Jesus. Então, eu nunca vou poder chegar para alguém e dizer eu sou maduro, porque eu nunca vou ser igual, literalmente igual a Jesus. Sempre haverá áreas em minha vida que eu vou ter que olhar para dentro e pensar, eu não posso julgar ninguém, porque eu sei onde o meu calo aperta. Mas nós podemos nos desafiar e estimular uns aos outros a ser maduros. Porque o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá e de cá para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. O que mina o crescimento de uma igreja, no caso a maturidade, não é só eu ser menino, mas eu ver os demais como meninos. Então, quando uma pessoa se levanta para servir, para liderar uma célula, para fazer alguma outra atividade que eu já estava acostumado com outra pessoa fazendo, eu penso, é um menino. E como bom jogador julga por si mesmo, nós empacamos aqui. Mas Paulo diz, antes, sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, sem esforço, organicamente, e edifica-se a si mesmo, todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para mim é muito claro que cada um de nós tem uma função. E que se a minha perna quiser fazer a função do meu braço, ela vai ficar sobrecarregada. E que na igreja, quando eu não vivo aquilo que é minha responsabilidade de fazer, eu não estou me desenvolvendo, ou seja, eu estou sendo imaturo, e eu estou sobrecarregando os outros com coisas que eram minha responsabilidade. Mas glória a Deus, queridos, porque por mais desafiador que possam ser, adorarem com maturidade, amar com maturidade, confiar com maturidade, obedecer com maturidade, nós não podemos nos esquecer que o Espírito Santo não é desempregado. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E eu acho tão impressionante esse texto, que ele fala que cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Existem coisas na pessoa que está do seu lado que ela já é madura em certas áreas da vida dela e ela pode me ensinar. E vice-versa. Só que quando nós focamos mais nas fofocas, nas invejas, nas competições, nas críticas, em diminuir o outro, eu estou me privando de crescer com aquilo que a pessoa podia me ajudar. Tenho a impressão, não sei se eu estou enganado, mas que a gente está todo mundo junto aqui para somar, para crescer naturalmente, sem esforço. Sem esforço. Porque é orgânico. Cada um de nós está plantado, firmado na rocha.
Os nossos pés estão seguros em Jesus. Então não é porque vem uma crítica, não é porque vem um comentário, não é que eu vou ser como um menino que corre de um lado para o outro. Ah, agora isso aqui está certo. Ah, agora isso aqui está errado. Mas as minhas pernas estão firmes na rocha. O vento vai soprar, as ondas vão se lançar, mas eu vou permanecer. Vou permanecer cumprindo as minhas funções e vou permanecer ajudando os outros naquilo que eu posso. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos, por favor. Gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso que nós ouvimos nessa noite, daquilo que foi mencionado nessa noite. Comecei falando a respeito da igreja de Corinto, uma igreja cheia dos dons, cheia de talentos, cheia de pessoas, mas que não estava desenvolvendo a sua salvação, não estava desenvolvendo a sua maturidade. Gostaria que você fosse muito sincero consigo mesmo e com Deus. E caso você perceba no seu coração que talvez lhe falte maturidade, assim como eu percebo que lhe falta maturidade na minha adoração, no meu nível de confiança em Deus, no meu nível de amor pelas pessoas, na minha obediência, eu gostaria que você pedisse perdão a Deus. Como eu mencionei, o apóstolo Paulo não estava questionando a salvação, a seriedade, o esforço daqueles irmãos. E assim também a palavra de Deus nessa noite, ela não vem para nos condenar, mas ela vem para nos ensinar. Sem conhecimento o povo perece. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é luz, ela é vida. E ela penetra mais fundo do que uma espada de dois gumes e faz discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, Pai. Senhor, quantas vezes, Pai, eu mesmo me julguei tão maduro, Pai, e depois precisei voltar, Senhor, com o rabo no meio das pernas. Às vezes, Pai, nós somos como aqueles filhos, Deus, da parábola do filho pródigo, Senhor. Às vezes, Senhor, nós somos tão confiantes em nós mesmos, que nós achamos que nós podemos sair da casa do Pai, pegar a nossa herança e viver da nossa forma, que o dinheiro nunca vai acabar, que as amizades nunca vão faltar, que o que importa mesmo é se divertir. Mas no fim a gente tem que voltar, Senhor. E às vezes, Pai, nós somos como aquele irmão mais velho, Senhor, dentro da casa do Pai, julgando aquele irmão que saiu, sem nunca ter um momento de intimidade contigo, Pai. Talvez no momento do louvor, Senhor, aquele filho mais velho ficava sentado, ficava indiferente. Talvez na hora de amar, ele fugia dos abraços do Pai, achava que era uma coisa muito emotiva, pouco racional. Talvez na hora de confiar, ele confiava que uma hora aquele pai ia morrer e aquele dinheiro ia cair na conta dele. E ele só obedecia por medo, obrigado, sem ter noção que tudo aquilo era dele. Senhor, ajuda-nos na nossa maturidade, Pai. Livra-nos, Senhor, do orgulho, da autossuficiência, da síndrome, Senhor, de saber tudo, de conhecer tudo. Livra-nos, Pai, de acharmos, Senhor, que somos insubstituíveis, de que sem nós a coisa não acontece. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver, Senhor, nos nossos irmãos coisas tão preciosas, testemunhos tão valorosos. E podemos, Senhor, através das células, do discipulado, achar cuidado e proteção para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos ajude, Pai, a crescer em amor, Deus, a crescer em maturidade, Pai.
E que em nome de Jesus, Pai, as pessoas que se chegarem a essa igreja, Deus, possam ser marcadas, Senhor. Nós sabemos que os dons, nós sabemos, Pai, que as manifestações de poder, a virtude, ela é fundamental, Pai. Ela é necessária. Mas nós não vemos, Senhor, pessoas se escandalizarem por causa de dons, tanto quanto nós vemos pessoas se escandalizarem por causa de maturidade. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda-nos, Deus, na nossa falta de fé. Porque às vezes nós somos como crianças mimadas, dependentes, chantagistas. Que se o Senhor não faz o que a gente quer, a gente esperneia, a gente berra, a gente duvida, grita, xinga, bate, chora, morde, belisca, quebra, risca a parede. Obrigado, Senhor, porque todo dia aquele pai, Senhor, se colocava na porteira esperando o filho voltar. E Deus, eu não sei quão longe, Pai, alguns de nós foram, muito perto, muito longe. Mas a Tua Palavra nos ensina a caminhar mais uma milha, Senhor. Nós queremos voltar para Ti, Senhor. Nós queremos nos lançar a Ti, Senhor, com maturidade, Pai. Porque nós confiamos que o Senhor é bom e que a Tua obra vai se completar em nossas vidas até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome